A paz do Senhor. Amados, hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? E a gente vê que hoje, né, as pessoas, elas não sabem mais se relacionar umas com as outras, principalmente através da internet. Se elas discordam umas das outras, a primeira coisa que elas fazem é ofender, é falar palavras feias, palavras que ofendem. As pessoas hoje querem ser compreendidas, mas elas não querem compreender ninguém. Muitas pessoas hoje querem ser ajudadas, mas elas não gostam, não querem ajudar ninguém, mas elas querem que façam com elas. Então, a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 7, versículo 12, diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se eu quero ser bem tratada, eu tenho que tratar bem. Se eu quero ser compreendida, eu tenho que compreender. Se eu quero ser amada, eu tenho que amar. Então, aquilo que eu quero que o outro me faça, eu também tenho que fazer o outro. Se eu não discordo, se eu discordo de uma situação, eu não tenho que ofender o outro porque eu não concordo. Eu posso mostrar para o outro que eu não concordo, mas de maneira amável, de maneira a tratar o outro com respeito, a mostrar para o outro que eu amo, independente daquilo que ele pensa ou não, porém não concordo, né? Então, isso é relacionamento, é isso que Deus quer, que nós tenhamos um com o outro, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente tenha compaixão, misericórdia pelo outro, que quando a gente vê o outro em situação difícil, que a gente se coloque naquela situação e procure ajudar, porque existe na palavra de Deus a lei da semeadura. A palavra de Deus diz assim: não erreis, pois Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, né? E aqui está dizendo que aquilo que eu quero que os homens me façam, eu também tenho que fazer. Então, irmãos, que ao invés de muitas das vezes falar sem pensar ou não me importar com o outro, que eu me coloque no lugar do outro e eu pense, poxa, se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria que a pessoa me fizesse, né? Então, que quando nós entendermos que nós temos que fazer um pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, o nosso relacionamento uns com os outros será muito melhor, né? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa entender. Se eu não quero que fale de mim, eu não tenho que falar do outro. Se eu não concordo com o outro, eu chego para o outro e falo aquilo que eu não concordo, porém, de maneira pacífica, sem falar palavrões, sem ofender, né? E isso é até com uma criança, né? Tem gente que vira para a criança e não sabe falar com uma criança porque é uma criança e fala com a criança de qualquer maneira, né? Chama a criança de burra, diz que a criança não presta para nada. Nós não podemos fazer isso. Será que eu gostaria de ser chamada de burra? Será que eu gostaria que falasse comigo que eu não presto para nada? Então, por que eu vou falar assim com uma criança? Por que eu vou falar assim com uma outra pessoa? Né? Então, irmãos, nós temos que falar com os outros educadamente. Nós temos que fazer o outro aquilo que nós queremos que façam conosco. Se eu quero que as pessoas me compreendam, eu tenho que compreender o outro. Se eu quero que me ajudem, eu tenho que ajudar ao outro. Então, fica aí a dica, tá bom? O mundo está muito conturbado e nós precisamos fazer a nossa parte, ajudando uns aos outros, fazendo ao outro o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.